Então, pessoal, é claro que com uma vida tão vitoriosa, uma história tão rica no futebol, pouca gente se lembra da passagem do Zagallo pela Portuguesa. Claro, não foi a passagem mais importante da carreira dele, mas foi uma honra muito grande para a Lusa ter o Zagallo como técnico, numa situação muito interessante, porque o Zagallo foi vice-campeão mundial em 98 pela seleção brasileira, dirigindo um time do Ronaldo Fenômeno, o time do Rivaldo, do Tafarel, enfim, fez a final no Stade de France contra a França, né, em meados de 1998. Acabou a Copa do Mundo, ele não trabalhou em lugar nenhum. Seu emprego seguinte foi na Portuguesa, e foi a primeira vez que o Zagallo trabalhou em São Paulo. Ele chegou à Portuguesa em 99, e ficou até outubro daquele ano, foi muito bem recebido. Aliás, essa é uma história que ainda está para ser contada, bem contada, como é que foram esses 10 meses do Zagallo num time de São Paulo, no Canindé, né? Teve um aproveitamento até razoável, foram 45 jogos, ganhou 20, empatou 10 e perdeu 15, quase chegou às semifinais do Campeonato Paulista num jogo espetacular contra o Palmeiras no Parque Antártica. A Portuguesa acabou perdendo por 4-3, mas eu tenho uma lembrança do Zagallo na Portuguesa, dessa época aqui, dessa camisa, inclusive, né, que é muito bacana. A Portuguesa vinha de 3 anos muito bons quando contratou o Zagallo. 96, vice-campeã brasileira, 97, 98, chegou às finais do Campeonato Brasileiro. Foi o único time paulista, junto do Palmeiras, que chegou a esses 3 mata-matas, 96, 97 e 98. Chegou a uma semifinal de Campeonato Brasileiro também. Então, quando a Portuguesa contrata o Zagallo, a Portuguesa estava num momento bom da sua história. Meses antes tinha enfiado 7-2 no São Paulo, todo mundo se lembra dessa goleada no Pacaembu. E eu fiz questão de assistir ao primeiro jogo do Zagallo dirigindo a Portuguesa no interior, porque era muito curioso aquilo. Aquela era uma grande história realmente para ser contada. Pena que naquela época eu não trabalhava em nenhum veículo de imprensa fazendo futebol, né? Que era ver o Zagallo, depois de 6 meses de uma final em Paris, de Copa do Mundo, dirigir a Portuguesa num jogo em Santa Bárbara do Oeste, contra o União Barbarense. E eu fiz questão de ir àquele jogo, peguei meu carro, era um jogo numa quarta-feira à noite, fui até o estádio de Santa Bárbara. O jogo aconteceu no dia 27 de janeiro, aliás, vai fazer 25 anos esse jogo agora. A Portuguesa ganhou de 1-0. E me chamou muito, mas muito a atenção, o comportamento do Zagallo à beira do campo. Um cara que estava dirigindo a seleção brasileira 6 meses antes, numa final de Copa do Mundo, se comportando ali no banco da Portuguesa, no jogo contra o União Barbarense, do mesmo jeito que ele se comportou na final da Copa alguns meses antes. Isso me chamou muito a atenção, essa é uma imagem muito marcante que está guardada na retina, apenas de acompanhar aquele jogo. Eu fiquei aquele jogo inteiro olhando o Zagallo, vendo como é que ele estava dirigindo aquele time. O cara que 6 meses antes, como eu disse, estava numa final de Copa do Mundo e depois estava lá dirigindo o Simão, o Fabiano, o Emerson, o Alexandre Lopes, o Ricardo Lopes, o Alexandre, que era o número 7 da Lusa. É incrível como esse cara tinha carisma, como esse cara tinha profissionalismo e como ele amava o futebol. Essa demonstração de paixão pelo futebol, a maior que eu tive do Zagallo, foi nesse jogo em Santa Bárbara do Oeste.